A primeira é que meu pai era militar. E segundo, era o sonho que a gente tinha de voar, de poder voar. Que era o sonho de voar. Então isso que me atraiu na escola. Era o primeiro passo para uma carreira de aviador. Me motivou o voo. Meu pai era piloto, né? E no interior do Rio Grande do Sul, e eu ia junto. Uma vocação mesmo, de querer ser piloto. A escola, para começar, não se preparou para a vida. Lá a gente deixou de ser criança para ser homem. As matérias que nós tínhamos lá estava muito longe do primeiro, segundo, terceiro colegial que se tinha aqui fora. Né? Então, eu não conhecia a Epicar. Eu vim conhecer a Epicar por causa do meu irmão. Ele que foi para lá, eu dentro da família, teu irmão está lá, vai para lá também. Foi. A entrada na Epicar, meu pai era militar e eu tinha 14 anos, estava acabando o ginásio naquela época. E o meu pai era piloto, né? Presidente do aeroclube também, da cidade onde eu morava, no interior do Rio Grande do Sul. E desde pequeno eu voava com ele. Voava Paulistinha, né? E tinham vários no aeroclube. E eu estava muito dentro dessa vida aeronáutica, vamos assim dizer. E ele falou, rapaz, você não quer ir para Epicar? Eu falei, tudo bem, então eu vou lhe inscrever. Me inscreveu. Eu estava acabando o ginásio, né? Fiz a prova, passei, e a partir daí... E eu gostava de voar, né? Porque eu estava acostumado com aquilo também, né? Eu, desde criança, desde por volta dos 9 anos, eu era apaixonado por aviões. Eu, com 10 anos, eu ganhei meu primeiro aeromodelo para montar e tal, eu sempre tinha paixão. Meu pai me levava, por pedido meu, me levava ver aviões e tudo mais, em Congonhas, no Campo de Marte e tal, ainda incipiente, né? E eu, uma vez, a pedido meu, eu fui dar um voo com um hidroavião lá na represa Guarapiranga. E meu pai, coitado, pagou com muita dificuldade aquele pequeno voo de 10 minutos, né? Mas me proporcionou. E eu era apaixonado por aviões e por isso que eu... São duas motivações. A primeira é que meu pai era militar. Então a gente tem uma tendência de partir para a mesma ideia de ambiente e formação, né? E segundo, era o sonho que a gente tinha de voar, de poder voar, né? Não é ser Ícaro nem ser Santos Dumont, mas ter a oportunidade de pegar a máquina e poder brincar com ela de uma forma, mesmo que séria, com uma carreira militar. Eu acho que foi a mesma coisa que a maioria dos colegas tiveram por motivação, que era o sonho de voar. Então isso que me atraiu na escola. Era o primeiro passo para uma carreira de aviador. Vários motivos, né? Eu vou citar 3 motivos. O primeiro foi uma vocação mesmo, de querer ser piloto. A segunda foi, eu acredito que a maioria de nós lá éramos originários, né, de famílias não muito abastadas, famílias classe média para baixo. E o desejo de ter uma profissão, né, na época até uma profissão bem remunerada. Acredito naquela época, né, naquela década de 60, o melhor segundo grau do Brasil fosse em Barbacena. Eu, por exemplo, saí de lá já apto nos exames médicos para ir para a academia. Mesmo assim, eu fiz um vestibular na Federal, o FMG, lá em Belo Horizonte, sem nenhuma preparação, né, passei em engenharia, que era concorrido. E nem fiz inscrição porque eu já estava, né, motivado já para ir para Natal. Então, eu não conhecia a Epicar. Eu vim conhecer a Epicar por causa do meu irmão. Ele que foi para lá, eu
dentro da família, teu irmão está lá, vai para lá também. Pô, você, naquela época de 68, né, você tinha que arranjar algum lugar para você se situar. Entendeu? Você não, a maioria, inclusive se você for ver, a maioria da EPICAR dessa época era oriunda de escolas públicas. Entendeu? Não tinha aquele negócio de cota. Se você, não, se for ver, tem muito negro na turma, entendeu? Tem muito negro, pô, excelente. Então não tinha nada esse negócio de cotas. É cota disso, cota para negro, cota para a escola pública. Não tinha. A escola pública julgava você direto na escola militar, na EPICAR. Então, se for fazer um levantamento, eu fiz uma vez uma brincadeira sobre isso. Aí todo mundo colocava, não, eu vim do colégio tal, eu vim do colégio tal. A maioria, grande maioria, eu acho que uns 80%, 90% oriundo de escola pública. Entendeu? Olha, eu acho que o maior desafio da gente é concluir o curso. Porque na aeronáutica, naquela época, um pouco mais, as exigências eram maiores para você. Porque a gente queria ser oficial aviador. Não tinha opção. Você tinha que sair da preparatória, escola preparatória de cadetes do ar, para ir para a academia. E aí sair oficial aviador. Então o grande desafio era acabar o curso. Eu falei, entraram na minha turma 450 candidatos, na época a gente chamava pré-cadete, mais 25 que eram repetentes, então 475. Saíram 96 oficiais. Para vocês terem uma ideia da dificuldade e da peneira que é. Então o nosso grande desafio era cumprir todos os parâmetros desejáveis para ir para a academia, na preparatória. Para na academia tentar ser oficial aviador. A convivência. Porque imagina você sair de uma casa em que você é o único, os pais e você, e ir para um ambiente em que tudo é troca, tudo é relacionamento, tudo é ceder e receber. Eu acho que essa é a grande diferença que eu senti lá no primeiro momento. Na escola, o primeiro desafio foi até o desmame, né? Você chega lá longe da família. Se bem que eu sou mineiro, né? Então Barbacena a Belo Horizonte, eu praticamente todo final de semana eu ia para casa. Mas mesmo assim, você sai fora do lar. Muito receio, muito temor do que pudesse acontecer, muita insegurança. Quando você chega numa escola, você saiu da saia da mãe praticamente ontem, quando você pegou um ônibus que rodou 12 horas até chegar na escola, e medo de tudo, sem saber o que é o novo, sem saber como conviver com aquilo, e você recebendo ajuda de alguém que do lado estava com o mesmo problema e tal. Então é muita insegurança, muita insegurança. Se vocês colocarem para os dias de hoje, eu tenho um neto com 13 anos, e eu imagino ele chegando numa escola dessa. A diferença é 3 anos. Eu imagino ele chegando numa escola dessa e sendo colocado à prova todo instante, acordar, tomar banho frio, para arrumar cama. Nenhuma criança de classe média está acostumada com isso. Disciplina, manter a disciplina e aprender a disciplina que eu uso até hoje. Bom, o desafio era o quê? Quando nós chegamos na escola numa sexta-feira de carnaval, véspera de carnaval. Você com essa idade, o que você gostava era o quê? Carnaval. E você ficava olhando para a escola, sentado com uma linha de trem na sua frente, e do outro lado um clube, carnaval comendo solto, e você sem poder sair dali. Esse para mim foi o maior desafio, que te obrigou a você aceitar umas desventuras, né? Que a sua vontade não era estar ali, era estar... Pudesse ir na quarta-feira de cinza seria melhor, mas nós fomos na sexta-feira.
depois de embarcar num trem de madeira no Rio de Janeiro, vim direto para Barbacena. Eu acho que o maior desafio realmente foi superar todas as exigências muito severas em todos os aspectos. No aspecto acadêmico, no aspecto físico. As demandas eram muito intensas, muito fortes e para quase que adolescentes era uma tarefa, vamos dizer assim, de certa forma difícil. Eu acho que o maior sucesso é a construção desse relacionamento pessoal, que não é formação, não é estudo, é a formação desse relacionamento interpessoal que perdura 53 anos. Acho que não tem ganho maior do que esse. Eu acho que, com certeza, o maior sucesso foi nos modelar, nos formar para sermos os cidadãos que somos hoje. Responsáveis com relação ao nosso país, à nossa pátria, responsáveis socialmente, e existe um lema, né, um lema entre os militares que é missão dada, missão cumprida. Então acho que o grande, vamos dizer assim, o grande sucesso foi isso. Sabemos começar e terminar as coisas da melhor forma possível. A escola, para começar, nos preparou para a vida. Lá a gente deixou de ser criança para ser homem. Nos ensinou a ser homem mesmo. A cultivar os valores que, né, até hoje nós todos aqui cultivamos. A gente, quando reúne aqui, a gente sabe, minha esposa gosta de falar, você está no meio de pessoas boas. O primeiro êxito foi vencer. Você imagina a média de idade da minha turma? Hoje eu estou com 68, a média de idade é 70. Mas tinha cara com 72, 73. E no segundo e no terceiro ano, tinha cara 5 anos mais velho, 6 anos mais velho, porque o limite da escola naquela época era 21 anos. Hoje caiu para 18, mas era 21 anos. E você cai numa floresta, né? Teve várias, né? Primeiro que eu era franzino, né? E baixinho eu continuo sendo, mas eu era franzino e o desenvolvimento físico foi estrondoso naquela época, né? Então eu melhorei muito a alimentação, a capacidade de exercer, fazer esforço físico, tudo isso a escola deu. E deu também um curso espetacular, acho que todos falaram isso, que as matérias que nós tínhamos lá estava muito longe do primeiro, segundo, terceiro colegial que se tinha aqui fora, né? A minha conquista maior foi essas amizades que nós formamos ali. Entendeu? Até hoje, eu acho que não existe em lugar nenhum uma reunião de turma que você... Hoje tem pouca gente aqui, mas quando tem reunião anual, reunião em Barbacena, são 200, 300 alunos, entendeu? E você sente uma família. Essa reunião, essa turma de 68, se você for ver, se você conseguir participar, são muito poucos que não estão dentro dessa família. É uma família, você vibra com eles, você sofre com eles quando tem uma perda, entendeu? É uma coisa muito impressionante isso. E foi aquela época de 16 a 20 anos, quando você forma a sua, como se diz, a vontade de ser. Você forma o que você pode conseguir, então é dentro dessa idade. Tua personalidade é formada dentro desse período. Na realidade, você disse bem, nós nos sentimos como irmãos, porque, embora, claro, cada um tenha a sua identidade pessoal, nós temos um sentimento muito comum de união,
estima uns pelos outros, né? Então realmente é como se fosse uma grande família. Nós podemos, entre alguns, até pela distância física, ficarmos algum tempo sem encontrar, mas quando nos encontramos é como se tivéssemos nos visto ontem. Porque eu tenho amigos de 53 anos da escola e eu não tenho amigos de 35 anos na quantidade que trabalharam comigo numa empresa. Percebe a diferença? Me lembrei agora de uma situação interessantíssima. Em 2003, eu fui ao Rio de Janeiro numa reunião, e foi comigo um colega de empresa. Ele não sabia desse nosso grupo, não sabia nada disso. E os que sabiam, que foram da minha turma, sabiam que eu estava no Rio, resolveram fazer um almoço, porque a gente tinha um tempo ali livre para poder fazer isso. E esse almoço foi no restaurante, nos jardins do Palácio do Catete, e tem fotografias, e esse colega de empresa ficou e dizia para todo mundo, inclusive na empresa depois, ele dizia para todo mundo que ele nunca tinha visto um relacionamento daquele tipo e da forma como as pessoas se encontravam. Por quê? Porque teve gente que esteve comigo naquele dia, e ele junto, que não se via há 35, 40 anos. Tá? E a gente, quando se viu como se estivesse se vendo lá na juventude. Tá? Então, essa talvez seja uma situação que espelhe bem essa percepção que a gente tem aqui sempre, que eu estou insistindo em dizer, desse interrelacionamento muito forte. Tá? A turma, para a gente, ela é a família. Porque você passa com esses caras aí, a gente entrou na escola, desde a primeira hora que a gente se encontrou na escola, por exemplo, o pessoal que veio do Rio de Janeiro veio de trem. Aí tinha a banda de música da escola esperando. Os caras 5 horas da manhã lá na estação e saía, cidade afora, a banda tocando e eles já atrás de passo errado, mas marchando, indo para a escola, né? E aí você chega na escola, recebe um armário, você vai ter um cara que você nunca viu na sua vida do seu lado, 2 caras atrás, porque os armários eram frente a frente, as camas são lado a lado, o banho é coletivo, tudo é coletivo, a rotina é coletiva, né? Então é um processo complicado. E você vive com os caras 24 horas por dia. E você passa a conhecer os caras e as reações maiores, menores, medianas e as emoções de todo mundo. E você se torna... Uma turma é um corpo, é um ente. Que ela é provocada, esse ente sempre é provocado pela rotina, pelo que tem, pelo que não tem. E ele se une. Então, nós estamos há 55 anos praticamente. Vamos para 55 anos de convivência. Então é um cara que eu conheci com 14 anos, está vivo aí, como eu estou vivo. E nós vivemos anos e anos, os que continuaram juntos, submetidos a determinados tipos de programação letiva, de voo, tensões de profissão, ao invés de qualquer acadêmico de medicina, de engenharia, a gente viveu todo o processo junto. Eu não acabava a minha aula às 5 horas da tarde e ia para casa. Eu acabava a aula às 5 horas da tarde, ia para o alojamento, tomava banho, botava o uniforme do dia, dependendo, com japona, sem japona, porque estava frio, porque estava quente. Ia todo mundo para o mesmo lugar. Marchávamos juntos para jantar. E as rotinas aproximam muito. E
a cooperação mútua é muito importante. Você está num exercício, o cara torce o pé, quem socorre o cara é você. O cara leva um tiro, como aconteceu, de um levar um tiro na barriga, quem socorreu fomos nós. Por quê? Porque a gente está sempre junto. Então, as delícias e as torturas da vida em conjunto nós vivemos. A gente era um grande casal, um com o outro. Isso é a turma. É a oportunidade de voltar no tempo. É brincar com coisas que as nossas esposas, por exemplo, hoje já estão acostumadas. Elas nos veem parecendo guri pequeno, né? Brincando, fazendo estripulias mesmo de guri pequeno, voltando lá no tempo, contando histórias daquele tempo, né? E de uma forma vivenciada como se estivesse acontecendo naquele instante ou no dia anterior. Para mim é uma volta ao passado, né? Nem a volta ao passado, é uma volta à juventude. Olha só, é uma facilidade, é uma amizade, é uma alegria muito grande que você vê aqui. Tem gente, nós estamos aqui no Paraná, mas tem gente do Ceará, tem gente de todo quanto é canto do Brasil que vem para essas reuniões. E você, coisa que você nunca viu, umas pessoas que você não... Hoje eu estava com um ali, que eu não via desde Barbacena. Ele, pô, Queiroz, eu não te vejo há 50 anos. Eu disse, ué, e você está a mesma coisa. E você conhece aquela pessoa, você se liga naquela pessoa. Hoje em dia fica mais fácil, por quê? Porque é problema de internet, então você conversa com muita gente sem estar presente. Representa muito, porque você, quando tem 16 anos e vai para uma escola militar, com saída só aos finais de semana, nos sábados ou domingos, e você deixa a família, uma namoradinha recente, deixa tudo isso, você tem como único apoio, um ombro amigo, é justamente o colega do lado, que dorme do teu lado e que ele é o teu apoio, é a tua mãe, o teu pai, aquele carinho que você não tem, você recebe de um amigo que você nem espera, tá? Eu tenho uma experiência muito rica. Eu tinha um amigo, colega de armário, que era paraense, e eles não tinha dinheiro para ir para casa nem nas férias de julho. E ele recebia, cada 2 meses, ele recebia uma caixinha, um pacotinho com castanha do Pará. Isso, ele recebia meia dúzia de castanhas do Pará, que é o que a família podia mandar. E dessas meia dúzia, ele me dava 2. Imagina a riqueza que ele considerava para dar para mim 2 castanhas do Pará. Então isso é uma amizade que não tem como explicar, né? Porque ele queria dividir a pouca riqueza, a riqueza toda dele estava ali, ele dividia comigo, isso não tem como explicar. E tem outras, né? O auxílio, por exemplo, se você estava mal de uma matéria e um outro colega de turma se dedicava um fim de semana para ajudar você a estudar, te melhorar nas matérias. Como é que se paga isso? Entendeu? E não sei se você sabe, mas o próprio curso era uma competição. Quer dizer, os melhores iam para frente e os piores ficariam para trás, seriam reprovados. E como é que você explica um colega de turma que você está competindo com ele, te ajudar a ir para frente? Não tem explicação. Só tem uma. O carinho que todo mundo... Por isso que essas reuniões até hoje, estamos com 70 anos em média todos nós, né? E essa amizade permanece. São essas coisas. Eu diria que eu lamento não ter continuado, por circunstâncias, não ter continuado carreira militar, mas ao mesmo tempo eu diria para ele, se você não foi, vá, porque lá você vai ganhar uma carga de conhecimento, uma carga de oportunidade de crescimento que você nunca teria numa outra escola. Isso talvez seja o maior legado que nós temos. Todos nós, na vida profissional, quer civil, quer militar, e talvez os civis percebam isso de uma forma muito mais intensa, né?
toda aquela carga de conhecimento que nós recebemos, que ajudou na nossa formação, é resultante daquilo que nós alcançamos na nossa vida profissional. Eu acho que isso se basta. Eu devo muito a eles todos, devo muito à Força Aérea e todos os dias que eu vivo na vida profissional minha, os exemplos que eu adquiri naquele tempo ainda são usados até hoje, até para a minha formação profissional, para dirigir a minha empresa, tudo é baseado naquilo que eu aprendi. O jovem de 16 anos, 14 anos, 18 anos é uma esponja para aprender. E esses ensinamentos estão até hoje. Bom, eu estou entendendo que o calouro seria eu, né? O que eu diria para ele era: você acertou em cheio vindo para a EPECAR. Isso vai te dar valores muito positivos para o seu futuro e com certeza você vai ser uma pessoa de bem. Eu diria para ele que ele tomou a decisão mais acertada da vida dele. Isso. Foi a decisão mais acertada da minha vida.